Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, tendo então aí o senhor Lourenço Neto, que retornando aí com as palestras, né, em nossa casa. Estamos muito felizes, viu, senhor Lourenço? Com a sua presença, né? Estávamos sentindo falta das suas palestras, viu? Obrigado, eu também senti saudade de vocês. Pois é, muito bom tê-lo de volta aqui, né, nos meios virtuais ainda, mas é muito bom poder compartilhar aí da sua presença, dos seus ensinamentos. Então, nós vamos, que todos sejam muito bem-vindos, que tenhamos uma manhã bem proveitosa. Vamos fazer, então, a nossa prece inicial, e aí depois a palavra do senhor Lourenço Neto. Divino Mestre Jesus, benfeitores espirituais, equipe de Bezerra de Menezes, que nos acompanha com tanto carinho, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para mais esta manhã de compartilhamento, de aprendizagens, de conhecimentos, de alegria, de vivências. Que possamos, Senhor, extrair o máximo possível dos ensinamentos de hoje. Ilumine e ampare a todos os lares aqui representados, a todos nós, ao nosso expositor de hoje, senhor Lourenço Neto, concedendo-lhe a iluminação necessária para as palavras certas, para o nosso entendimento. Ilumine e ampare, Senhor Jesus, a todos aqueles que se encontram em dificuldades no planeta Terra, de ordem física, moral, espiritual, emocional. A todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, a todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas, desabrigados, a todos que necessitam de ajuda, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento a vós, para que derrame as suas bênçãos sobre todos. Neste momento, nos lembramos especialmente do nosso amigo Jailton, que se encontra no CTI, acamado, né, pela Covid-19. Ele possa receber as nossas vibrações neste momento. Ampare a todos nós, Senhor, e muito obrigada por mais uma manhã de aprendizado, por mais uma manhã de bênçãos. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, derramando as tuas bênçãos sobre todos nós a cada dia, concedendo-nos a saúde necessária, o dom da vida. Só temos a agradecer por isso. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, senhor Lourenço, nós vamos pedir a todos que desliguem as câmeras e os microfones. Quem quiser fazer perguntas, podem colocar no chat, que depois, ao final, senhor Lourenço, a gente lê e o senhor Lourenço responde para nós. Tá bem? Então, agora é com o senhor, senhor Lourenço. Se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui, tá bom? Tá legal. Obrigado, Márcia. Mas como eu então não vou conseguir ver vocês na hora que eu começar a projetar o slide, qualquer interrupção, fica à vontade para me chamar, tá? Não tem nenhum problema. Ah, ok. Eu agradeço de coração a oportunidade do convite que a Derlande me fez, porque realmente, durante um bom tempo, nos nossos encontros nos domingos de manhã, aquilo fazia parte, praticamente, da nossa rotina, e com esse afastamento eu senti muita falta de vocês. As vibrações dessa casa, para mim, são realmente vibrações especiais. E, apesar de toda essa situação complicada que a gente está vivendo, temos que realmente agradecer muito o benefício da tecnologia que está aí nos socorrendo. De alguma forma, nos mantemos juntos.
Ainda precisamos muito desse contato, nem que seja virtual, mas sentir claramente a presença dos companheiros ao nosso redor. Então, Adelante, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês pela recepção tão carinhosa. Nós vamos falar, então, sobre, como a Márcia falou, o título da nossa exposição é Olhos que veem, ouvidos que ouvem. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu preparei aqui. Essa passagem, olhos que veem, ouvidos de ouvir, está em Mateus 13:16. Esse Emmanuel faz um comentário a respeito dessa passagem no livro da Esperança, no capítulo 53, chamado Bênção Maior. Ele faz um comentário ligeiro a respeito desse versículo. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem um comentário. Aliás, Emmanuel está comentando até essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não quero me deter nesses comentários, nem de Emmanuel, nem do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero fazer uma abordagem um pouco diferente. Convidar vocês para uma reflexão um pouco diferente a respeito dessa passagem. Mas vamos colocar aqui o que Emmanuel nos diz no comentário dele. Primeiramente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, chamado Sede Perfeitos, no item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. A passagem é um pouco maior, eu sugiro que depois, quem tiver interesse, que leia diretamente lá na obra de Kardec. Mas aqui tem uma colocação interessante do Espírito Jorge, em que ele fala o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Essa fala do Jorge é muito interessante para lembrar uma frase que a gente usa com certa frequência, sem ver o quanto ela é inapropriada, dizendo que a carne é fraca. A carne, na realidade, não é fraca, fraca é o espírito. Quando a gente coloca a carne fraca, nós estamos tentando, de alguma forma, sair da nossa responsabilidade e julgar a responsabilidade para a matéria. E com o volume de conhecimento, com os conhecimentos que nós temos, graças à doutrina espírita, isso já não procede. Emmanuel diz o seguinte: auxilia o teu corpo com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Então, mostrando aí essa vinculação. Nós somos espíritos encarnados, não podemos fugir dessa realidade. Precisamos do corpo para continuarmos a nossa caminhada, e o corpo precisa também dos cuidados devidos para a sua manutenção, para manter-se saudável, para cumprir aquilo que se espera dele. Então, não podemos adotar aquela postura enganosa de mergulharmos apenas nas questões dos espíritos e desprezarmos o corpo. Eu me lembrei aqui de um ensinamento oriental que eu achei bem interessante. Um mestre, nesses ensinamentos orientais, curioso, tem sempre um mestre e um discípulo, né? O mestre pergunta a um discípulo: se você quiser transportar uma carga mais rapidamente de um ponto para outro, mais rapidamente, usando uma carroça, você chicoteia a carroça ou o cavalo? Óbvio, né? O discípulo vai responder que chicoteia o cavalo. E o mestre continua: você foi sábio ao dizer que chicoteia. O discípulo responde: chicoteia o cavalo porque a carroça não importa. E o mestre então responde: você foi sábio ao dizer que chicoteia o cavalo, ele é que puxa a carroça. Mas foi estúpido ao dizer que a carroça não importa. Se você não cuidar dela adequadamente, ou permitir que o cavalo dispare numa correria louca e a carroça tombar e quebrar, como levará a carga? Então, isso aí mostra claramente essa inter-relação que existe. Evidentemente, nós aí seríamos, vamos dizer, o cavalo que tem que comandar, tem que dirigir, puxar essa carroça, mas ela tem que ser puxada dentro das suas condições.
Se nós não temos condição para fazer um determinado trabalho, não devemos nos arvorar a fazer esse trabalho que pode precipitar questão de saúde, pode precipitar o final da nossa vida e daí em diante. Então é tudo uma questão de equilíbrio. E lembra ao corpo que é do corpo, ao espírito que é do espírito. Lembra aquela passagem evangélica, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cuidemos do corpo como deve ser cuidado, cuidemos do espírito como deve também ser cuidado. Evidentemente que sabemos que o espírito é que realmente interessa mais, mas o espírito não vai evoluir, não vai caminhar sem a ferramenta adequada do corpo. Bom, nessa abordagem de Emmanuel e do espiritismo, isso é que eu queria colocar. Eu queria propor para vocês uma abordagem um pouco diferente, mas para isso eu tenho que fazer aqui um ligeiro preâmbulo. Vamos pensar um pouco na questão do ateísmo. Antes de entrarmos em detalhe, vamos chamar a atenção para uma forma de ateísmo. Vocês podem estranhar, mas existem sim formas de ateísmo. Pouco falado, uma forma pouco falada, embora seja mais comum, que é o chamado ateísmo prático. Na linha no terreno da filosofia, no terreno da teologia, estuda-se muito as diversas formas de ateísmo. E esse ateísmo prático ele passa muito batido, e olha aí as características dele que vocês poderão identificar com facilidade. O ateísmo prático é aquela situação em que o indivíduo diz que acredita na existência de Deus, mas não apresenta e provavelmente nem tenha uma razão para isso. Quer dizer, ele não pensa no assunto. Ele fala que acredita, quando você pergunta por quê, porque eu aprendi com os meus pais, porque é da cultura que eu faço parte. Quer dizer, ele não tem nem as razões para ele mesmo justificar a crença que ele diz ter em Deus. É um crente nominal, um crente de cadastro apenas. Acho que nem todo mundo aí vai lembrar, mas os mais velhos talvez se lembrem que antigamente era muito comum quando a gente ia preencher cadastro, às vezes em situação que não tinha nada a ver, tinha uma perguntinha lá, religião. Aí você tinha que marcar, escrever a religião que você pertencia a ela ou dizer que não tinha religião nenhuma. E era muito comum a gente colocar o seguinte, eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou batista, mas não sou praticante. Eu sou espírita, mas não sou praticante. É o chamado religioso só de cadastro. É o crente nominal. Põe para constar, mas não tem nenhuma finalidade prática e no objetivo nenhum sentido prático com isso. Esse indivíduo se diz crente por força de hábito, porque talvez nem tenha nada melhor para falar. O censo, o IBGE bate na nossa porta e pergunta a religião. Põe aí católico. Deixa eu ver onde eu parei. Que não tem nada melhor para falar. Sequer pensa no assunto. Igrejas, templos e centros espíritas estão cheios de ateus práticos. A crença em Deus não faz a menor diferença em suas vidas. Acreditar ou não acreditar em Deus não muda ou afeta em nada as suas práticas. Tirar Deus da vida deles não vai mudar, alterar nada. Continuarão vivendo da mesma forma como vêm vivendo até agora. Não pensam em agir de acordo com essa crença. Não se declaram ateus, nem mesmo se veem como ateus. Mas, para todos os efeitos, são ateus. O ateu prático é aquele que reza a Deus por hábito. Frequenta uma casa religiosa, igreja ou templo espírita, e até se envolve em alguma atividade, por exemplo, campanha do quilo, no nosso meio, por uma questão de pertencimento. Nós temos muita necessidade de nos sentirmos pertencendo a alguma coisa, a algum clube, vamos dizer assim. Então, às vezes, mergulhamos numa comunidade religiosa por uma questão de pertencimento. Para fazer parte de uma comunidade que acha simpática, interessante, ou porque está na moda. E porque está ruim, é ruim. Mas em essência não está nem aí para o que sofre.
para o indivíduo que sofre, que ele diz tentar ajudar. Não conhece nem estuda as bases doutrinárias da comunidade. Pouco ou nada lhe custa mudar de um galho para o outro, se o primeiro se tornar desconfortável ou se o segundo lhe parecer mais agradável. Para todos os efeitos, é um crente, mas na prática é ateu. Esse ateísmo prático nos leva a essa outra reflexão que gostaríamos de fazer a respeito desse texto de Mateus que nós colocamos na abertura. Mas precisamos primeiro contextualizar o versículo, antes de entrar na análise propriamente. Esse versículo vem após a parábola do semeador, quando Jesus responde à indagação dos discípulos sobre o uso que ele fazia da parábola para ensinar. A passagem é muito conhecida, não vamos ler aqui a passagem do semeador, mas fica a sugestão para que depois vocês leiam. Ela tem em Mateus 13, versículos de 1 a 8. Para o fim do nosso estudo, nós vamos usar a sequência aí, versículos de 9 a 17. Mas aqui cabe também uma pequena ressalva. Há uma frase do Papa, atribuída ao Papa Paulo Francisco, que eu achei bem interessante. É melhor não acreditar em Deus do que ser um falso crente. Ora, essa frase pode parecer muito forte, mas ela é bem interessante e ela tem uma boa fundamentação. O falso crente está na linha do falso profeta. Como falso crente, alguém que não identifica o falso crente pode embarcar na conversa do sujeito, e quando o falso crente muda de opinião apenas em função da sua posição egoística ou busca de conforto, o indivíduo que o segue pode ficar perdido, pode ficar baratinado. Então, é o que eu acho que o Papa Francisco está querendo chamar a atenção para isso aí, é a importância da coerência, da honestidade, da aderência realmente àquilo que nós dizemos acreditar. Então, o indivíduo que diz não acreditar em Deus, mas procura ser uma pessoa correta, uma pessoa idônea na sua maneira de trabalhar e de agir, ele é mais adequado, muito mais conveniente do que o falso crente. Só por ser falso crente já é um mentiroso de passagem. Mas eu queria falar, eu estou usando, eu não sei se vocês conhecem, eu vou usar aqui passagens que eu tirei dessa Bíblia, dessa versão da Bíblia, chamada A Mensagem. Só para explicar para vocês, para quem não conhece, existem tem a tradicional, tem a linguagem mais próxima da época em que foram redigidos os textos, tem a atualizada, corrigida, atualizada, em versão, em linguagem atual. Essa versão aí chamada Mensagem, ela é quase que uma paráfrase sem mudar o sentido, o conteúdo do texto. Ela é uma versão de um teólogo norte-americano chamado Eugene Holland Peterson, que era também chamado pastor de pastores, pelo grande prestígio que ele tinha entre os teólogos. Ele redigiu essa Bíblia voltada para a atuação dele junto aos seus fiéis, buscando um texto mais compreensível. Vocês vão ver durante a leitura dos textos como pode soar bem diferente daquilo que nós estamos acostumados na maioria das leituras, mas vamos ver que o fundo é o mesmo. Peterson redige em linguagem contemporânea, que é bem aceita por muitos, exatamente pela acessibilidade, sem perder ou alterar a essência da mensagem original. Mas por outras ela é criticada, por entenderem que a sua versão poderia levar a erros pelo excesso de concessão ao transcrever da linguagem mais fiel ao original para uma linguagem atual, mais corriqueira e até mesmo coloquial. Vocês vão ver que interessante. Mas o nosso propósito aqui não é fazer a exegese bíblica, até porque eu nem tenho condições de fazer isso. Então não é fazer a análise exegética do texto bíblico. É pegar o que está lá e colocar numa linguagem mais compreensível para a gente. Aliás, Emmanuel faz isso, Joana de Ângeles faz isso, tornando o texto mais compreensível. Por isso eu não vejo nenhum problema em usar essa mensagem e achei ela até bem interessante.
Então vamos a ela, aí já usando essa versão da mensagem. Como eu disse, em Mateus 13, no versículo de 1 a 8, de 1 a 8, Jesus conta a parábola do semeador, aquela em que o indivíduo sai a semear e as sementes caem nos diversos terrenos, na pedra, no terreno seco, no terreno bom, nos espinheiros, etc. No versículo 9, Jesus pergunta: vocês estão entendendo? E os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Porque a parábola é uma história, né? Jesus responde: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. O indivíduo não recebeu, a mensagem some rapidamente, cai no esquecimento rapidamente. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem, nas condições em que se encontram. Eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita de Isaías. Aí Jesus vai citar Isaías, né? Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Olha aí a linguagem bem coloquial que o Peterson coloca para nós. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Gente, como é fácil colocar isso na nossa vida, né? É aquelas desculpas que nós colocamos para não ouvir, para não ver, para não mudar o comportamento, porque se eu vejo, se eu ouço, eu fico face a face com a minha consciência. O que está sendo falado aí, para que não fiquem comigo face a face e me deixem curá-los. Ficar face a face com a nossa consciência. Se eu sei, se eu ouvi, que desculpa que eu tenho para continuar com o comportamento equivocado. Dando sequência, aí entra no versículo que a gente está estudando. Vocês, no entanto, Jesus falando para os discípulos, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. Podemos até imaginar uma viagem no tempo, né? Qual de nós que não gostaria de estar lá vendo e ouvindo o que os discípulos viram e ouviram? Se bem que isso dobra a nossa responsabilidade, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Bom, a própria incredulidade pode causar cegueira espiritual, como enfatizado em Mateus 13, 14 acima. Indivíduos que têm olhos e ouvidos abertos, mas não veem nem ouvem. Como se colocasse uma venda recusando ver algo em que não acreditam. Ou, não só que não acreditam, como não querem ser incomodados com o fato agora de saberem e de conhecerem. Essa cegueira voluntária, que de certa forma nós ainda vivenciamos, é ainda mais claro na passagem de Isaías, registrada no texto de Mateus, e que aqui transcrevemos para maior clareza. Então está aí a passagem de Isaías, também segundo essa versão da mensagem. Ouçam bem, mas sei que não vão entender. Olhem bem, mas vocês não vão perceber direito. Esse povo é cabeça dura. Está repetindo lá, né? Eles tapam os ouvidos com os dedos e põem vendas nos olhos para que não vejam coisa alguma, não ouçam palavra alguma. Não têm ideia do que está acontecendo e assim não voltem para ser restaurados. A gente procurar desenvolver a fé raciocinada
é uma coisa. A gente partir para uma negação sistemática é outra, totalmente diferente. E essa colocação aí, ó, da figurinha aí, mesmo vendo, não acreditaria, pode ser, se é uma postura saudável de realmente deixa eu analisar o que eu estou vendo para ver se tem fundamento, ou se eu estou recusando a aceitar o que está vendo, que é óbvio, porque contraria a minha crença. Olha, ver realmente, questionar o que nós estamos vendo, pode ser saudável se nós considerarmos que os nossos sentidos nos enganam. Quem acha que não, provavelmente nunca assistiu um show de mágica de circo. Nós vemos lá na mágica de circo o indivíduo serrando a pessoa dentro da caixa. Nós estamos vendo o truque, está entrando pelos nossos olhos que a pessoa está sendo serrada, mas nós sabemos racionalmente que aquilo não é possível, não está cometendo um assassinato, mas nós não sabemos qual é o truque. Então precisamos ir lá, olhar, enxergar. Quando o mágicozinho lá finge que tira a moedinha do ouvido da criança, sabe muito bem que ele não tirou aquela moeda de coisa nenhuma. Mas na prestidigitação, né, que é o que chama esse tipo de truque, os nossos olhos foram enganados. Então, ter esse tipo de raciocínio, ter esse tipo de ceticismo é saudável, para que a gente não seja enganado. Mas quando os fatos são patentes, quando é evidente, negar, porque não se encaixa no nosso modelo, no nosso modo de pensar, é a negação sistemática. Aí é problemática. Esse é o problema. Não se propõe, evidentemente, vou ler o que eu anotei aqui, não se propõe, evidentemente, uma crença cega, irracional. Sabemos bem que os nossos sentidos podem nos enganar. É preciso, então, que tenhamos cuidado com isso para não cair num dos dois extremos. Por outro lado, podemos entender essa cegueira espiritual como uma concessão misericordiosa de Deus para que as consequências sobre o incrédulo não sejam extremas. Então, pode acontecer que nós vemos realmente fatos, ouvimos realmente as situações, mas realmente não compreendemos, então não aceitamos. Aí é diferente dessa outra cegueira proposital, em que nós nos recusamos a acreditar para não sermos cobrados por uma mudança de posição, mas é uma cegueira agora em função da nossa ignorância. Então pode ser que essa cegueira seja realmente misericórdia de Deus em nosso benefício. Porque se eu vejo, se eu sei, se eu entendo, então a minha responsabilidade cresce. Agora, se eu realmente não entendo o que está acontecendo, eu não posso ser cobrado por isso. Então pode acontecer que a cegueira é nessa situação também. Dessa forma funciona o esquecimento de vidas passadas. É fácil imaginar a pressão que tais lembranças exerceriam sobre nós se tivéssemos de conviver diuturnamente, sem descanso, com os nossos equívocos de ontem. A nossa vergonha seria enorme e até os nossos relacionamentos seriam complicados. Então pode ser a cegueira espiritual como misericórdia, que aí sim vem do alto em nosso favor. Então, o esquecimento de vidas passadas é um exemplo disso. Ou como forma de esconder a verdade a quem não está preparado para recebê-la. Então, a cegueira como misericórdia. Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem suas verdades. Mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendem. Os olhos deles não estão abertos. Estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. Isso está em Lucas 8, 10, 11. Esconder a verdade quem não tem condição. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando, se vos despedacem. Nós vamos ver essa situação aqui, não deis aos cães as coisas santas, muito naquela nossa precipitação em receber conhecimento, em receber informação que nós não temos condição de digerir e de trabalhar com ela. É a nossa ansiedade,
atrás de novos conhecimentos, novas informações. Se nós não estamos preparados e essas informações nos chegam intempestivamente, né, fora de época, fora de ocasião, vai ser um desperdício de energia de quem vai ensinar e vai ser para nós uma condição de cometimento de abusos. Podemos sair por aí de maneira... Por exemplo, quem entende um pouco do espiritismo e sai por aí achando que entende muito, tem um comportamento muito comum de sair explicando tudo, achando que entende tudo. Então fica sabendo de um determinado acidente, de um determinado problema que acontece com uma pessoa, logo o indivíduo chega com o diagnóstico da situação e já sai logo apontando o dedão. Isso é vida passada, é coisa que você fez. Não é, o indivíduo não tem conhecimento de causa, ele não sabe o que é. Então ele está fazendo uso aí de pérolas, está abusando de um conhecimento que ele ainda não tem domínio suficiente. Então temos que tomar cuidado com isso, não precipitar na busca desse conhecimento e digerir bem antes de sair pontuando o que a gente está aprendendo. Na sequência aí dessa mesma passagem, não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Como adoramos frases de efeito. Vocês observaram isso? Decoramos as frases de efeito e saímos empregando, sem ir a fundo no seu sentido e passando a impressão de pseudo-sábios, hein? Passando a impressão de sábios. Na realidade, somos pseudo-sábios. Estamos papagaiando coisas que nós ouvimos sem uma digestão adequada do aprendizado. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Vamos em frente. Falando então um pouco agora da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade ela é medida pelo nosso conhecimento. Então, a responsabilidade está ligada à nossa capacidade de responder. Responsabilidade e responder é a mesma raiz, né? A nossa capacidade de responder está ligada à quantidade de conhecimento que nós já assimilamos. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós temos que responder pelas nossas escolhas. Olha bem, quanto maior a nossa luz, maior é o nosso potencial de treva. Essa fala pode parecer muito forte, mas pensa bem. Eu entro para um curso de química na faculdade, por exemplo. À medida que eu aprendo a manipular, a conhecer os elementos, as diversas substâncias, mais coisas eu posso fazer com elas. Então, eu posso elaborar um explosivo que vai arrebentar uma pedra e abrir uma estrada, como posso, com esse conhecimento, construir uma bomba e jogar na cabeça de uma pessoa. Quando eu era ignorante, eu não podia nem uma coisa nem outra. Então, eu não tinha conhecimento, eu não podia agir. Não podia fazer, então, eu não tinha responsabilidade por aquilo. Com o conhecimento, sim, eu respondo pelo que eu faço. Você vai fazer a bomba ou você vai fazer um dinamite e abrir uma estrada e construir uma ponte? Aqui nós vamos voltar, vamos usar uma passagem do Gênesis, que eu achei bem interessante. E o Eterno ordenou ao homem. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Você tem permissão para comer qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. Essa passagem é muito interessante, porque olha bem, como é que Deus fala aí. Você não pode comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas se você comer, você morrerá. Então, veja bem, esse não poderá comer não é uma interdição definitiva. É uma advertência. Você fala para a criança, olha, não põe a mão no fogo que você queima. Mas você não amarra a criança.
e não apaga o fogo. Você deu a advertência. E dá a ressalva. Mas se você teimar e botar a mão no fogo, você vai queimar. Você vai sentir a dor. Então, tem muita gente que olha assim como interdição de Deus. Ah, como eu desobedeci a Deus. Não tem como desobedecer a Deus. É impossível. Então, sempre que a gente encontra uma coisa dessa natureza, olha, não faça isso. Se fizer, a penalidade é essa. Então, temos que entender isso não como uma interdição, mas como uma advertência. Olha, cuidado. Não vai por aí. Se for, tem consequência. Dando sequência aí da exploração do Gênesis, né, depois tem. Essa aí está em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 8. Olha bem que ela tem algumas sutilezas. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, olha, eu achei genial essa maneira como o Peterson colocou aí essa citação. Olha a tentação, a provocação da serpente. Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher responde, claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim foi que Deus disse, não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Olha como já houve aí alteração. Primeiro, lá não fala de árvore do meio do jardim. Fala de árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, a Eva, essa mulher e essa Eva, gente, é uma faceta do nosso psiquismo. Não é biologicamente falando, mas é o nosso um dos nossos aspectos psicológicos, principalmente ligada ao sentimento. Nós colocamos essa árvore no meio do nosso jardim. Nós é que colocamos. Porque na citação original não fala de árvore no meio do jardim. Então, no nosso, como ela era árvore proibida, ela passou a despertar o nosso interesse. Então, ela passou a ser focal. Nós colocamos ela no centro. Nós podemos até dizer, podemos até entender, fazendo uma lateral, que Deus talvez tenha o mensageiro aí, né? Evidentemente que não é Deus, mas teria usado aí psicologia reversa. Eu vou falar com ela para não comer, aí que esse homem vai ficar tentado a comer. E aí ele vai comer. Então usou psicologia reversa e batata, funcionou. De cara nós colocamos a árvore no centro das nossas preocupações, no centro dos nossos interesses. E outra, ela fala, não coma, porque você vai morrer. Então ela acrescenta aí, nem toquem nela. Não está isso lá. Não está lá, não está isso lá. Nem toquem nela, senão vocês vão morrer. E a serpente não é boba, né? Então ela responde para a mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade. E serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Olha aí a provocação, olha aí a tentação. Que nada, Deus está careca de saber que você não vai morrer. Você vai abrir os olhos, você vai conseguir enxergar coisas que você não está enxergando. Aí você vai poder até disputar com Deus. Olha o apelo aí para a nossa vaidade. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, olha a arrogância, olha o Dr. Fausto se manifestando. A serpente é o Mefistófeles, né? Para quem conhece lá do mito do Fausto. Olha, pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e repartiu com o marido. E ele também comeu. Na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Lá na versão tradicional está lá, né? Perceberam a realidade, está lá, e os seus olhos foram abertos. Perceberam a realidade, viram que eles não estavam com essa bola toda, agora eles estavam enxergando e eles viram que eles eram muito mais
vamos dizer, menores ou insignificantes do que imaginavam. Então, se desnudaram aos próprios olhos. Esse vestir aí de roupas provisórias, de roupa provisória de folhas de figueira, é uma tentativa de nós tamparmos a nossa nudez de nós mesmos. Isso aí nós podemos entender como sendo a primeira máscara do ego. Eu estou querendo enganar quem? Vestindo essas roupinhas, que é essa máscara, esse ego que eu vou afivelando na cara. A Deus é um grande engano, nem os espíritos superiores nós enganamos. Aliás, nem precisa ser espírito superior. O espírito é um pouco mais elevado e nos lê intimamente. Então, podemos colocar a figueira inteira em redor do corpo e não vai nos cobrir. Mas nós tentamos mascarar a nossa nudez para nós mesmos. Então, está aí, onde começa a formação do ego. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Então, o homem e a mulher, aí já, o homem, aí já tem a bipartição, né, do ego e do self. Então, nós corremos para nos confundir com as árvores. Lembra de Jesus lá na frente, quando ele está curando o cego, pergunta para você, o que você está enxergando? Estou enxergando os homens à distância, como se fossem árvores que andam. No segundo momento, ele fala, agora estou vendo nitidamente cada um. Então, está aqui a bipartição ego e self. Então, o conhecimento, a verdade, a capacidade de escolher, implica na obrigação de arcar com as consequências. Ônus e bônus da escolha. Uma coisa muito discutida entre nós é a questão do livre-arbítrio. Tem muita gente que questiona, não tenho livre-arbítrio, eu não faço o que eu quero, porque se eu fizer o que eu quero, o preço que eu pago é alto. Essas pessoas não têm noção do que é livre-arbítrio. São pessoas que querem escolher e não pagar o ônus da escolha, ou colher o bônus da escolha. Sempre que nós fazemos, só se faz escolha quando tem opções. Se não tem opção, não tem escolha. O caminho é único, então você não tem escolha. Aquele é o caminho. Mas tem dois, caminho A e caminho B. Se eu escolho o A, o preço que eu posso estar pagando é abrir mão do B. Ou o contrário. Quem questiona a existência do livre-arbítrio com base nisso, está querendo dizer o seguinte, não, eu quero ir pelo A com uma perna e pelo B pela outra perna. Não tem como montar, isso é um ditado árabe, não tem como montar dois camelos ao mesmo tempo. Ou você monta um ou monta o outro. Ou você entra na porta estreita ou entra na porta larga. Bom, eu queria voltar um pouco aqui no Gênesis, só para arrematar aquilo lá. Está clara a advertência quanto à árvore do conhecimento. O conhecimento leva à verdade, que leva à capacidade de escolher, que leva, por sua vez, à obrigação de arcar com as consequências. Que é o ônus e bônus da escolha que eu pus aí. Ou você... você morrerá desse versículo não é certamente a morte biológica. Ninguém morre por conhecer, aprender algo novo. Pode morrer pelo mau uso que fizer do conhecimento. Trata-se, conforme entendemos, da morte da inocência. A fala que está lá seria, então, como se Deus dissesse para Eva, olha, não come do fruto do conhecimento, porque a partir do momento que você começar a conhecer, você perde a inocência. Isso está evidente nessa passagem de Gênesis. E, na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade e descobriram que estavam nus. À medida que assimila, não apenas instrui-se, informa-se. Assimilar é um pouco mais. Eu posso ler, eu posso ver o dado, a informação. Assimilar já implica numa digestão. Então, à medida que assimila novas informações que são transformadas em conhecimento, o espírito amadurece, evolui. E, com isso, sua capacidade de responder. Responsabilidade. É fácil fazer um paralelo com o desenvolvimento orgânico, o crescimento e o amadurecimento do corpo físico. A misericórdia divina não permite que isso aconteça de súbito. A criança não cresce da noite para o dia. Esse desenvolvimento tem que ser gradual, para que não sejamos cegados pela luz excessiva, tal como o indivíduo que escapa da caverna
na alegoria de Platão. Ele sai de repente da caverna e fica cego pela luz. Ele tem que se adaptar à nova realidade. A cegueira que estudamos na passagem em análise é transitória. À medida que os nossos olhos espirituais se adequem, melhor vamos discernindo. À medida em que apuramos, treinamos nossa audição, vamos compreendendo o que ouvimos. Vejamos o que ensina Paulo em Coríntios. Eu não sei se eu coloquei essa passagem aqui, deixa eu ver. Está aqui. No entanto, amigos, isso aí numa carta de Paulo aos Coríntios. No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês vêm lidando uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que não sabem mamar. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Dá para depreender aí que Paulo estava um pouco bravo, né, com esse pessoal de Corinto. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Olha, gente, vamos trazer isso para nós, né? Eu estou do lado de Chico. Eu estou do lado de Divaldo. Eu estou do lado daquilo. Não tem uma certa infantilidade nessa discussão? Se a gente conseguisse tirar daí o aspecto infantil e tirar do ensinamento, venha de Chico, venha de Divaldo, venha de quem vier, tirar o ensinamento que serve para cada um de nós individualmente, sem ficarmos com questiúnculas, estaríamos sendo muito mais maduros, né? E de repente não precisamos tomar essa carada aí que Paulo nos dá. Vamos ver aqui. O paralelismo, conhecimento e responsabilidade pode ser visto também na parábola dos talentos, onde cada um dos 3 trabalhadores recebe de acordo com a sua capacidade. Não podemos imaginar, todo mundo lembra do parábola dos talentos. O indivíduo lá, o senhor do terreno, vai viajar e entrega 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para o último. Não podemos imaginar que o patrão seria ingênuo ou incompetente para depositar nas mãos de cada empregado recursos, que são os talentos, desproporcionais à capacidade, experiência e maturidade de cada um. Nem poderia esperar, no final, que ele devolvesse além do razoável, em relação ao que receberam individualmente. Isso não acontece nem no nosso dia a dia. Um patrão não manda um empregado despreparado fazer uma coisa que ele não dá conta. O patrão seria muito bobo de fazer uma coisa dessa, muito inconsequente. E também não espera que o empregado devolva algo que ele não está preparado para fazer. Dá a ele o recurso que ele pode administrar e cobra dele o resultado compatível com o recurso que foi dado e com o conhecimento que aquele funcionário tem. Quanto mais, então, vindo da divindade para nós. Ele ordenou, no final, então, né? Pegue as 1000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. Aí está outra fala coloquial do Epíteto que eu achei genial. Como o indivíduo responde lá para o senhor, eu sei que o senhor é bravo, para me garantir, eu enterrei o dinheiro para te devolver, para ninguém roubar. Olha o que o senhor fala com ele. Tirem o senhor garantia daqui. Lance-no fora nas trevas exteriores. Então está muito preocupado com a garantia, está preocupado com a segurança, a ponto de não usar o talento que tem. Então tira esse sujeito daqui que não está preparado para nada. Então a fala, embaixo que eu coloquei, só para vocês terem uma ideia das duas versões, na Almeida Corrigida e Fiel. Tirar depois o talento e dar ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que não tem ser-lhe-á tirado. Lançar, pois, o servo inútil, que é o senhor garantia, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois, no entanto, nós podemos
não podemos nos esquecer que estamos num processo de evolução. E progredir é um impositivo divino. É talvez o único determinismo a que estamos sujeitos, como nos ensina o Espiritismo. Temos a nos puxar, como mostra a ilustração que nós colocamos, temos a nos puxar para a frente a corda da nossa tendência para Deus. Podemos chamar isso de teotropismo, como tem o fototropismo, né, que é aquele que atrai os vegetais para a luz do sol. Então, nós temos o teotropismo, que é essa nossa atração natural para Deus, para a luz divina. E a nos empurrar por trás a consequência das nossas ações, a nossa tendência natural de escapar da dor, do sofrimento, do desconforto. Então, vamos dizer que o nosso sentimento nos puxa na direção do amor. Daí, olha bem, não é um homem e uma mulher biologicamente falando, mas os dois aspectos do psiquismo de cada um de nós. O nosso sentimento nos puxando na direção do amor e o nosso racional dizendo o seguinte: olha, meu chapa, você aprontou tanto que olha as consequências que você está colhendo. Você tem que ir para frente, tem que sair daqui. Então, a nossa razão nos empurrando para sair daí. Então, a somatória dos dois atos, do sentimento que nos puxa para cima, para frente, e da razão que nos empurra para sair da mesmice, sair daquele comportamento que não nos faz muito felizes, nos leva, então, a evoluir. Uma vez provado o fruto do conhecimento, despertar da razão, o ingresso, que é o ingresso no reino hominal, avançar é inevitável. Voltando ao Gênesis, vemos aí, então, mais uma passagem, que é a mulher, que é a faceta, isso aqui já estou repetindo o que eu falei lá atrás, que é a faceta do nosso psiquismo, corresponde ao sentimento, à intuição, coloca a árvore proibida no meio do jardim, no centro das atenções e dos interesses, que não é o que fala em Gênesis 2:17. E para evoluir, vamos avançar aqui mais um pouco, já que isso aqui agora é repetição, e para evoluir o espírito precisa, então, das duas pontas. E precisamos, então, desse nosso contato com o mundo, essas nossas pontos de abertura, portas e janelas para o mundo, que são, grosseiramente dizendo, os nossos sentidos. Tradicionalmente conhecemos 5, mas sabemos que somos mais. Esses sentidos que, como eu disse, os mais conhecidos são os 5, eles não vêm prontos e acabados. Precisam ser desenvolvidos através de treinamento. Todos eles são importantes. Todos os sentidos são importantes. Mas podemos entender que Jesus considera a visão e a audição os mais relevantes, pois a eles se referem inúmeras passagens. Não podemos esquecer, é importante enfatizar, dos dois aspectos, tanto físico quanto espiritual. Meu tempo está em cima, vou ver se eu apresso um pouco aqui agora. Não, Sr. Lourenço, pode terminar com calma, porque nós atrasamos um pouquinho a sua fala, né? Então, tá bom, então vamos lá. Então, sendo o primeiro, o físico, consequência do espiritual. Nós reencarnamos aqui, nós tecemos o corpo de acordo com as nossas necessidades, construindo o corpo de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Depois, o corpo vai exercer uma influência sobre o espírito. Então, aproximando agora então, já do encerramento, vamos aproveitar o tempinho esse que nós temos aí, cabe perguntar: como está a nossa capacidade de ver e de ouvir? Como estão os nossos olhos e os nossos ouvidos? Em Hebreus, capítulo 5, nós temos essa fala de Paulo, né? Hebreus, carta aos Hebreus, tem muito a dizer sobre esse assunto. Mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Novamente, temos Paulo dando uma bronca. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus desde o início. Gente, esse versículo merece uma pequena reflexão. Quantos de nós estamos estudando a doutrina espírita há tanto tempo e ainda estamos buscando os princípios básicos da doutrina?
Já deveríamos saber de cor e salteado, não para os outros, mas para nós mesmos. Já devíamos estar lá na frente. E muitas vezes, nessa situação aqui, pousamos de falsos humildes. Ah, quem sou eu que não sei nada? Eu fico imaginando o seguinte, um espírito que lutou para me ensinar alguma coisa, quando eu chego aqui, depois de tantos anos, lendo, estudando, eu vi e falo que não sei nada, esse espírito deve coçar a cabeça e falar assim, puxa, mas que tempo que eu perdi com esse sujeito. Esse tempo estou tentando ensinar, esse tempo estou ajudando, e ele chega agora e fala que não sabe nada. Ele não vai desanimar, mas seria de desanimar, né? Mas eu vejo muito essa questão da nossa fala, não sei nada, quem sou eu, como uma desculpa para não fazer. Porque na hora que eu botar a mão na consciência e falar, não, eu sei o que eu tenho que fazer, a minha consciência vai cobrar. Então, por que você não faz? Então, nós temos que sair do lugar. É o que Paulo fala aí, né? Já deveriam ser mestres, já devia estar ensinando, devia estar fazendo. Então, continua Paulo. Estão bebendo leite materno, quando já deveria estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Então, sabemos, vamos trabalhar. Quem sabe está fazendo. Tem uma história que se conta, que eu não sei de onde saiu, que o indivíduo desencarnado queria ir para os planos elevados. Então, quando ele está subindo, ele tinha algum mérito, quando ele está subindo, ele vê uma porção de luzes descendo. Ele pergunta para o benfeitor espiritual dele que está subindo com ele. O que são aquelas luzes descendo? São benfeitores espirituais descendo. Não são luzes qualquer. Ué, mas eles estão descendo? Eles estão descendo para trabalhar, lá embaixo que é o lugar do trabalho deles. Aí que o indivíduo se deu conta, né? Ah, peraí, então se eu sei, eu também tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, mas você não quer subir? Então vamos ver o que você vai fazer lá em cima, né? Aí o indivíduo cai na realidade e resolve, então, voltar para trabalhar. Coerência, o que é pedido de nós é coerência entre o nosso agir e o nosso conhecimento. Bom, voltando aí um pouco mais. Paulo é muito claro naquela passagem que nós colocamos, né? Já poderíamos estar bem mais evoluídos espiritualmente pela quantidade e qualidade da alimentação superior que temos recebido. Aqui eu anotei só alguns nomes para lembrar, para a gente não ficar preso, achar também que é só o Evangelho, é só o Espírito. Ah, tem 2000 anos que o Evangelho está conosco, tem 100 e poucos anos que está, 100 e tantos anos, né, que a doutrina espírita está conosco. É um grande engano. Krishna na Índia, Zoroastro na Pérsia, Lao Tse, Confúcio, Forri na China. Isso é muitos séculos antes de Cristo. Buda e o próprio Jesus, só 400 anos antes de Cristo, Buda parece que na mesma época. Desde lá, só para lembrar alguns nomes, são conhecimentos que chegam até nós. E a própria, que nós consideramos regra áurea, não é uma regra cristã, é a regra da sabedoria universal. Fazer ao próximo que eu quero que o próximo faça comigo. Confúcio, que ensinou muita coisa para a vida de relação, para a vida em sociedade, já falava isso. Em outras palavras, mas ele dizia, faça com o outro o que você quer que faça com você. Ou não faça com o outro, noutra linha de pensamento, que você não quer que faça com você. Isso é mais velho do que andar para frente. De lá para cá vem esses luminares ensinando, então nós ainda estamos indo atrás de informações básicas. E, no entanto, insistimos na surdez e na cegueira de espírito. Pacientemente, o Pai continua a nos mandar tutores. E hoje temos, nós que aceitamos a doutrina espírita, como Consolador prometido, que, segundo Jesus, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Ou seja, Jesus mais uma vez falou, né? Mas vocês são cabeçudos, vocês vão esquecer, vocês vão distorcer. Eu vou mandar mais alguém que vai ajudar mais um pouco. Então precisamos ter coerência precisa haver coerência entre o nosso agir e o nosso conhecimento. Se vocês entendem o que estou dizendo, aí é uma fala de Jesus, em João 13,17. Se vocês entendem o que eu digo, se vocês estão entendendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Então, no meio da explicação, aqui numa outra passagem,
no meio de uma explicação que Jesus estava dando para os discípulos, uma mulher ergueu a voz no meio do povo e falou: bendito é o ventre que carregou você e os peitos que o amamentaram. E Jesus comentou a fala dela: benditos mesmo são os que ouvem a palavra de Deus e a aplicam à própria vida. Olha, é como se Jesus estivesse falando: olha, não me bajula, porque não é bendito quem me bajula. Bendito é quem aprendeu a mensagem dos antigos, de mim, e seja lá de quem for, e pratica e tem a vida correta. Então não é porque você bate no peito e fala Senhor, Senhor, que você vai me enganar a sua consciência. Porque bendito é quem ouve e faz o que deve ser feito. Então, concluindo, gente, já podemos assumir para nós a fala de Jesus em 13:16. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Então, eu deixo vocês, agradecendo a oportunidade que me deram, com essa mensagem. Pensar nisso aí. Já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir? Gente, muito obrigado. Marcos, socorro. O que eu faço aqui agora? Para sair da tela. Agora, ESC. parar a apresentação. Pois é, vou ter que dar ESC primeiro, né? Dá um ESC. Isso, já saiu, seu Lourenço. Beleza. Voltou minha cara feia, hein? Gente, estou à disposição. Se tem alguma pergunta e se a Márcia permitir mais uns... Eu sempre extrapolo meu tempo, né? Não. Sempre. Não extrapolou, não. Você foi pontual. Então, tá bom. Obrigado pela sua generosidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação ao tema? Muito bom, viu, seu Lourenço? Como sempre. Não, acho que é o frio, seu Lourenço. O povo está caladinho. Não, e lembra mais o seguinte: quem cala, consente. Se o pessoal calar, todas as bobagens que foram faladas vão passar. Lourenço. Oi. Parabéns pela palestra que nos trouxe aí profundas reflexões que certamente engrandecem muito a nossa visão da vida, né? Obrigado, Elaine. Bom, então, meus amigos, a gente agradece a presença de todos, agradecemos também ao seu Lourenço Neto e... Ô, Márcia. Teremos a sua presença todos os meses, né, seu Lourenço? Obrigado, Márcia. Eu volto, eu quero repetir que eu fui início. Gente, eu agradeço de coração. O Adelante ter me convidado, ter me dado toque essa semana, para mim, me aqueceu muito a alma. E com essa questão da tecnologia, facilita muito para mim, porque realmente presencial é complicado, mas se Deus quiser, eu quero ver se eu consigo estar com vocês pelo menos uma vez por mês. Isso. Que ótimo. Muito bom mesmo. Fui reempregado. Foi reempregado, readmitido. Isso. Obrigado. Nós é que agradecemos, viu, pela consideração, pelo carinho, pelos esclarecimentos, né? Sempre muito bons mesmo. A gente quer... Aí, então, estou agradecendo ao senhor, gosto muito dos seus estudos. Aí, obrigado, Jaqueline. Falando. A gente quer informar que essa palestra ela vai estar disponível no YouTube, viu? A gente vai mandar o link depois no grupo aí para todos poderem assistir depois. O seu Lourenço, o Marcos vai editar e a gente vai poder rever e mandar para todos os outros que não tiveram oportunidade de estar aqui agora, né? Ao vivo aí com o seu Lourenço e com todos nós. Então, nós agradecemos, lembrando a todos que os nossos estudos continuam durante a semana, não é? Disponíveis aí no YouTube, desculpem, na página nossa do YouTube, né? Bezerra de Menezes, BH, vocês podem assistir todas as nossas palestras, os nossos estudos, né? Em qualquer dia, em qualquer horário, não podendo assistir nos dias previstos. São sempre as segundas-feiras, às 20 horas, quinta-feira também, às quintas-feiras, às 20 horas, e domingo, às 9 horas da manhã. Às terças-feiras, a gente tem o estudo do miudinho, do Evangelho, muito bom, com Rômulo Noronha, está sendo aí pelo Zoom,
Então, quem quiser participar também, sinta-se aí convidado a participar, é só entrar em contato com qualquer um de nós, que nós passamos o link. E as nossas atividades a gente não parou, né? Continuamos online, né? A tecnologia nos permite, graças a Deus, esse compartilhamento aí online. Então, a gente agradece muito a todos. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana de muita paz, muita saúde. Nós vamos pedir a Eliane Rodrigues para fazer a nossa prece final. Vamos agradecer ao Marcos aí pela disponibilidade de sempre. Eliane, está aí? Sim. Então, nós vamos acompanhar a Eliane na prece final. Muito obrigada a todos e um ótimo domingo. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia, envolvidos nessas vibrações que esse momento nos proporcionou, de paz, de despertar, e nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Que apesar de não estarmos na nossa casa presencial, temos essa oportunidade de ouvir os seus ensinamentos através da modalidade nova que estamos inseridos nesse instante. A nossa gratidão a todas as equipes espirituais que trabalham em prol de todos nós, de toda a humanidade. A nossa gratidão a Maria Mãe Santíssima e a todos os irmãos que incansavelmente se encontram nos intuindo, nos auxiliando e nos mostrando sempre o caminho a seguir. Pedimos ao Senhor que as vibrações dessa prece alcance todo o planeta Terra, em especial aos irmãos que se encontram nos hospitais, lutando, Senhor, pela vida, passando pela Covid. Que o Senhor os proteja, os auxilie e fortaleça também a todos os seus familiares. E que nós possamos sempre estarmos à disposição do trabalho na seara do Cristo, lembrando que o seu amor é infinito, que as suas bênçãos estão sempre nos envolvendo e nos fortalecendo. Então é importante dar-nos de graça o que de graça recebemos. E que a sua luz permaneça em nossos caminhos, não só agora, mas em todos os instantes da vida. Que assim seja. Bom dia para todos. Bom dia, muito obrigada, Juliana. Bom dia. Abraços maravilhosos. Bom dia para todos. Bom dia. Todas. Tchau, pessoal. Tchau, São Lourenço. Até o próximo mês. Nós também. Obrigado, Marcos. Obrigado, Helena.